1 de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 13. Nós temos conversado sobre essa série, Exilados. Bom, estamos trabalhando desde o final do ano passado, ainda temos uma longa jornada. São 5 capítulos que o apóstolo Pedro está inspirado e deixando para nós. Então nós temos feito essa caminhada e hoje queremos conversar com vocês, capítulo 2, do verso 13 até o verso 17. E eu quero conversar com vocês sobre esse tema de exercer cidadania, ser cidadão, pensando que cidadania vem lá de antiga, bem antigo mesmo, a ideia de cidade. Então você está ali como cidadão da polis e você vai viver como cidadão. E como é que isso vai acontecer? Bom, é preciso primeiro ter em mente que o que é que está acontecendo com a igreja aqui no primeiro século. Bom, o imperador é Nero, né? Então, se você vê o grau da complexidade do que está escrito aqui, observem comigo o verso 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Nero é o cara que vai mandar matar Pedro. Nero é o cara que vai mandar matar o Paulo. E é nesse escopo que o cristianismo diz que esses caras têm que ser honrados. Isso para o século XXI é subversivo. Nós não estamos prontos para ouvir uma mensagem dessa, gente. Não estamos prontos. O evangelho é muito acima do nosso tempo. Nós não estamos prontos para ouvir. E é por isso que o que é que está na mente do apóstolo de Jesus quando ele escreve essa carta? Os seus pés estão nessa terra, mas os seus olhos estão no porvir. É isso que ele trabalha. Os nossos olhos estão fitos na eternidade, na vinda de Jesus, no novo céu e na nova terra, sabendo que quando o Espírito entrou dentro de nós e nos fez novas criaturas, quando a natureza de Jesus brotou dentro da gente, pela palavra, pelo Evangelho, nossa vida inteira mudou, tudo mudou, nosso coração foi transformado. Isso é conversão para o cristianismo. Então, percebam a profundidade do que está escrito aqui e do que a gente vai conversar hoje. E essa carta está sendo desafiadora por isso. E aí, deixa eu fazer um combinado com vocês. Depois de algum tempo, para a glória de Deus, o conselho me deu férias a partir de amanhã. Isso é tão bom, gente. Ô, Jesus! Vão ser os 20 dias mais longos da minha vida. Pena que são 20 dias de 24 horas. Então eu estou de férias nos próximos 20 dias, com a graça de Deus, botar a bateria para recarregar. Então, nessas próximas 3 semanas, eu volto dia 1º de fevereiro. Nas próximas 3 semanas, a gente não vai ter a série. Eu vou parar, porque eu volto em fevereiro e aí volto com vocês com o verso 18. Quando o Pedro está dizendo, escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito. Então nós vamos conversar sobre essa questão aos olhos da Bíblia, algo que, e tudo isso, essa carta é muito boa, ela é muito atual, ela é muito legal. Então vamos discutir tudo isso à luz da Escritura. Então é isso que o Pedro está dizendo, assim, vocês estão na terra, mas com os olhos no porvir. E aí nessas próximas semanas, vocês vão estar com o pessoal aí, vai estar, o pastor Felipe vai estar pregando, nosso irmão Osiel também, enfim. E aí, quando a gente voltar, a gente retoma a série. Mas eu quero que vocês, por favor, acompanhem a leitura comigo, porque o texto bíblico diz, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres. E percebam que ele vai fazer um contraste aqui do livres, a palavra
liberdade aqui vai fazer um contraste com os escravos do verso 18, porque ele vai dizer assim, ó, vivam como pessoas livres, mas não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como escravos de Deus. Essa é a expressão usada pelo Pedro. Vivam como escravos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Vamos orar? Temos trabalho pela frente para fazer? Vamos lá? Pai santo e bendito, oramos ao Senhor em nome de Jesus e pedimos a iluminação do Senhor. Nós vivemos, Senhor, nos últimos anos, num período em que a sua igreja precisa realmente refletir mais sobre a Escritura e desenvolver uma cidadania base da Escritura Sagrada. Então ajuda-nos, Deus, a vivenciarmos aquilo que é o melhor da fé cristã, da Escritura inspirada, suficiente, relevante, para que a gente viva nesse tempo e nesse período, para a glória de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, como eu estou mostrando para vocês, é algo extremamente atual e desafiador. Mas por que é mais atual e desafiador do que vocês podem imaginar? Porque quando nós falamos hoje assim, nós vivemos num estado laico, e aí o que as pessoas falam que é um estado laico? Bom, fala-se então assim, nossa, a igreja não pode se envolver com o mundo. Mas eu estou com um problema aqui. Porque quando o Estado laico foi criado, a laicidade do Estado foi criado, a ideia da Revolução Americana era que, na verdade, como a nação americana era formada por presbiterianos, anglicanos, congregacionais e por aí vai, a ideia era que o Estado não interferisse na igreja. O Estado não pode dizer que horas eu faço culto ou não. O Estado não pode dizer o que eu prego ou não prego. Não pode dizer que música eu canto ou não canto. Isso não é uma tarefa do Estado fazer isso. Mas o que eu quero que vocês percebam é que quando o Pedro traz uma discussão dessa para nós, e eu tenho que fazer uma exposição dessa carta, alguns de vocês acham estranho. Porque assuntos de fé, no nosso tempo, eles ficaram só no campo das ideias. Eles ficaram lá longe, tanto que vocês não conseguem fazer uma conexão entre Jesus e quem vocês vão votar, por exemplo. Entre Jesus e pagar seus impostos. Entre Jesus e a monografia que você vai escrever. Não consegue, porque a fé foi levada para o particular. Isso fica só no campo das ideias. Um irmão me perguntou um tempo atrás, onde estão os calvinos, os luteros, os agostinhos do nosso tempo? Eu não sei, mas eu acredito que a igreja estava cantando louvor, enquanto a nossa fé ficava só para coisa particular da gente. Cada coisa precisa ter o seu lugar, meus irmãos, e cada geração tem o seu desafio. E nós precisamos trabalhar esses desafios, sem medo, porque a Escritura é a palavra de Deus, e é só a Escritura, e ela vai guiar a gente. Então nós não precisamos ter medo, mas a gente tem que amadurecer dentro da reflexão bíblica. Há dois problemas aqui com os judeus e com a igreja do primeiro século. Primeiro, os judeus têm um problema por causa de Deuteronômio 17. Se vocês observarem, Deuteronômio 17 vai dizer o seguinte, no verso 15. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolheu. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Pronto. Diante disso, os judeus não obedeciam a ninguém. A Judéia era um poço de pólvora que explodia a qualquer momento. Tinha sido assim com os gregos, tinha sido assim agora com o Império Romano dominando sobre eles. E os cristãos?
Os cristãos, por serem livres, por conta de Cristo, eles diziam, nós só temos um rei, Jesus Cristo. Então, a ideia era que os cristãos não precisavam obedecer à lei civil da época. Então, o apóstolo Pedro escreve essa carta, e observe, pode voltar em 1 de Pedro aí, quando você chega no capítulo 3, no verso 13, o Pedro tem uma esperança no coração. Qual a esperança que o Pedro tem? Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Pedro acredita que se os crentes tiverem um bom procedimento, a perseguição que está sobre eles naquele momento vai acabar. É isso que ele imagina. E é por isso que ele faz tudo isso que vocês estão vendo quando ele diz, por que que a gente deve ser bons cidadãos? Ele diz, por causa do Senhor. E ele vai usar uma expressão que é a expressão autoridade constituída. Aqui ele está falando de uma federação. O Pedro está usando uma expressão aqui que significa no nosso tempo assim, olha gente, vocês precisam honrar vereadores, honrar prefeitos, honrar o TJ, honrar o governador, honrar os juízes, honrar a polícia, honrar o exército, as forças armadas. É essa a ideia do Pedro. Qualquer que seja a autoridade constituída, o Pedro está dizendo, merece honra. Aí ele vai para o verso 16, na verdade verso 15, dizendo assim, se vocês procederem bem, vocês vão calar os ignorantes. Vou trabalhar essa expressão daqui a pouco. Depois ele vai para os versos 16 e 17, ele diz, olha, vivam como livres. E eu vou trabalhar essa ideia de liberdade com vocês. Bom, pessoal, eu quero falar com vocês sobre 3 formas da gente exercer cidadania. E elas estão no verso 13 e 14, no verso 15 e no verso 16 e 17. Então, preste bem atenção para que você possa compreender bem o que está aqui. A primeira maneira aqui, e o primeiro pressuposto que tem que vir na sua mente, é que a fé cristã não é incompatível com governo público, com vida pública. Pelo contrário, ela é muito compatível. E é um mandamento que está nos sendo dado, é uma ordem que está nos sendo dada. Porque a primeira maneira da gente viver como cidadão é literalmente respeitando as nossas autoridades. É isso que a direção bíblica está dando. Quando você observa, ele diz, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Qual é o paradigma do Pedro? O paradigma do Pedro é o mesmo do Paulo em Romanos capítulo 13. Quando você chega em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Roma, ele diz, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Por quê? Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, meus irmãos, o que eu quero que vocês compreendam como respeitar a autoridade, eu vou responder 5 perguntas que eu sei que a sua mente apressada já está fazendo. E essas 5 perguntas são simples. Por que se sujeitar? O que é essa sujeição? Até quando a gente pode se sujeitar? Se a gente pode resistir e como? Isso aqui que é o mais interessante. Bom, o que o apóstolo Pedro está dizendo é que por que devemos nos sujeitar à autoridade? E aqui eu vou trazer sempre o paradigma da reforma protestante, tá, meus irmãos? Nós somos uma igreja reformada. Por quê? O Pedro já está dizendo, por causa do Senhor. É por causa do Senhor. E é vontade do Senhor. Mas nós precisamos entender de onde vem essa ordem que o mundo tem. Bom, o que os reformadores diziam, especialmente João Calvino? Meus irmãos, antes da queda não há governo. No novo céu e na nova terra não existe isso que Calvino chamava de o poder da espada. Não existe isso. Antes da queda não tem isso. Antes da queda, o Jean que está aqui, ele está desempregado, porque não precisa ter polícia. Antes da queda, você não precisa ter magistrado civil.
Não tem isso antes da queda. Para conter a maldade do pecado, você tem que ter governo. Vocês não podem esquecer disso. Por que que a gente é organizado como a gente é organizado? Porque isso é o poder da espada. Que poder da espada é esse? Para que a gente tenha ordem. Deus nos deu isso. Não percam isso de vista. E a gente reflete muito pouco sobre isso. E meus irmãos, que poder da espada é esse? Percebam que o apóstolo está dizendo, é para promover o bem e reprimir o mal. Abraham Kuyper diz o seguinte, o poder da espada é primeiro o poder da justiça, o poder da espada é o poder da honra, e o poder da espada é o poder da guerra. O que é isso? Bom, como é que você... A reforma protestante entende que os homens são maus, diferente do que a gente vê hoje em dia, achando que o mundo é cor-de-rosa. O homem é mau por natureza, ele é inclinado à sua pecaminosidade por natureza. E como é que você refreia o pecado dos homens? Se não tiver o poder da espada, a gente vira numa anarquia, e Deus não é anárquico. Deus não é contra, Deus é contra essa desordem. Então, poder da espada para justiça é porque, por exemplo, como é que a gente consegue retribuir o bem das pessoas do que se faz a partir da promoção da justiça? Isso é papel do governo, por exemplo. Isso é papel, como é que você defende uma nação? Você defende uma nação com o seu exército. Como é que você acaba com o tráfico de drogas na fronteira? Com o poder da espada, com a guerra. Não tem jeito. Nós precisamos entender isso. Governo é dado para refrear a maldade humana. Por isso, política nunca vai salvar ninguém. Porque o que salva é Cristo. Isso é só algo transitório, Abraham Kuyper vai ensinar para nós. Nós precisamos entender isso. Agora, meus irmãos, por que o poder da espada é poder da ordem? Porque aonde não tem ordem, o que a gente tem é literalmente um caos. Como é que a gente se submete às autoridades? Isso aqui que é importante. A primeira coisa, meus irmãos, é respeito. É respeito. Olha o discurso do senso comum, como ele é ruim. Eu sei que a gente... E aí o que a gente precisa entender? Se o papel das autoridades é exatamente acabar com o mal, compreenda isso. Percebe que Deus usa a sua própria criação para refrear o mal. Ele usa homens para refrear o mal, ok? Por isso, a reforma protestante traz um paradigma, que é o paradigma de nunca se ter absolutos, reis que são soberanos, no sentido de que todo o poder está na mão de um ditador. Por quê? Exatamente porque você ter todo o poder na mão de uma pessoa só, é poder demais, e o poder corrompe. Na verdade, não é que o poder corrompe, ele só demonstra quão corrompido é o coração dos seres humanos. Por isso, você precisa ter vários poderes que se controlem. Eu sei que a gente fala que isso é Lavoisier. Não, não é. Isso aqui os reformados já falavam muito tempo antes de poderes que são contrapesos de um com o outro. Executivo, legislativo, judiciário. Altúcios já falava disso aqui muito tempo atrás. Como é que se faz isso? Respeito. E o que eu quero dizer com respeito, pessoal? Olha o senso comum que fala... Todo policial é o quê? No senso comum da galera? Corrupto. Olha o que todo mundo fala. Todo político é ladrão. Percebe? A gente sabe que tem pessoas que têm uma moral complicada. Mas daí você falar que
todos são. Não, calma aí, gente. Não são todos. Você tem instituições. Mas quando a gente entra nessa dança, aí a gente começa a estar pelo lugar errado. Quando a Escritura está falando de você honrar, ela está falando de você ter respeito. Respeito. E aí, pessoal, é até mesmo a nossa postura. Postura. Eu acho que a gente tem que parar de ir de acordo com a dança das cadeiras. E a gente precisa pensar o seguinte: bom, o que são representantes públicos? São ministros de Deus. Ponto. Acabou. São ministros de Deus. Eu sei que a gente vive numa democracia, e por vivermos numa democracia, a gente quer falar o tempo todo. E isso é um problema nosso. Porque a gente quer ter autonomia para falar o tempo todo e sobre tudo. E isso é um problema da gente. Porque o que se espera da gente é uma postura distinta, de respeito e de honra. Nós precisamos refletir sobre isso, gente. Porque uma terceira pergunta é: até quando a gente tem que se sujeitar? Acho que isso aqui é o mais objetivo para nós. Até quando obedecer? Até quando essa honra tem que ir? Bom, meus irmãos, eu falei hoje pela manhã, há leis e leis. Há leis que nós vamos cumprir e não vamos falar nada. Tem lei que você não vai fazer nada. Por exemplo, você tem que andar com a carteira de motorista no bolso. É uma lei que você tem que obedecer. Não adianta. Pode falar o que você quiser. Não tem jeito, você vai ter que obedecer esse negócio. Mas tem umas leis que são meio absurdas. E isso é interessante, porque quer você concorde ou não, você vai ter que obedecer. Ah, eu não concordo com a alíquota do imposto de renda. Não importa, você vai ter que pagar. Dependendo, é 12%, 7% ou 27,5%. Se vira, velho. Vai ter que pagar. Não tem jeito, não tem como fugir. Não adianta querer sonegar, porque é roubo. E aí você vai fazer o quê? Não importa. Mas um dos irmãos falou isso uma vez, essa semana, que eu achei muito legal, assim. O povo, a gente quer acabar com a fumaça da Amazônia, mas ninguém limpa o Rio Marinho. Então eu acho que isso é meio complicado. Cristãos precisam começar a se meter na sua vida. A gente quer acabar com o aquecimento global, mas ninguém para de jogar lixo na Baía de Vitória. Não é um negócio meio estranho? Vai cuidar da sua vida primeiro. Ajusta a sua casa primeiro. Algumas leis, elas são absurdas. Por exemplo, em 1984, foi dada uma lei em São Paulo de que é proibido comer melancia. A melancia foi proibida em Rio Claro. Isso porque existia suspeita de que a fruta transmitia doença como febre amarela e tifo. Então não pode comer melancia, ok? São leis que você vai obedecer um negócio desse. Uma outra lei interessante, essa eu falei agora pela manhã, é proibido ter formigueiro em casa, tá? Robert, acaba com aquele formigueiro lá, não pode ter formigueiro em casa. É uma lei federal, tá? É uma lei federal, e você tem que pagar 2,5% do salário mínimo se você tiver um formigueiro em casa. Tem uma aqui que ela é politicamente incorreta. Proibido usar máscaras durante o carnaval. Essa aqui é de antes da pandemia, porque agora todo mundo vai falar, use máscara. Mas essa é uma lei de Aparecida, de São Luís do Maranhão. Por conta da violência, o pessoal fez uma lei dizendo que não podia usar máscara no carnaval e tal, né? Tem uma outra que é ótima, aqui para vocês meninas, é proibido usar mini saia. É uma lei de 2007, que a cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, foi proibida de usar mini saia. Olha que legal. Os caras não têm nada para fazer. Isso aqui é absurdo, gente. Isso aqui é besteira, sabe? Isso aqui é coisa de gente que não tem o que fazer. O que eu quero dizer é que, indo mais além, há leis que nós não vamos obedecer. E eu cito uma, e que legal, já me chamem de ultrapassado. Eu não vou obedecer uma tal de lei da palmada. Eu não vou obedecer isso. Não vou. Esquece. Porque não é o Estado, não é promotor, não é juiz, não é policial, não é presidente, não é governador que vai dizer como eu educo meus filhos. Como eu educo meus filhos é a Bíblia que diz, e acabou.
Ah, mas tem pai que maltrata a criança. Então que se corrija esses pais. Porque a Bíblia está me dizendo que o meu filho, quando nasce, ele já nasce com o pecado de Adão. Ele já nasce com o coração inclinado para a maldade. E a minha Bíblia já me disse que alguns tipos de correção no livro de Provérbios precisam ser físicos. Porque os seres humanos precisam de breque. E é melhor fazer isso do que perder a alma e o coração do meu filho. Então, até onde eu obedeço? Até onde é princípio bíblico? Quando não é princípio bíblico, meu irmão, acabou. O meu rei é Jesus Cristo. Ninguém vai fazer isso e vai controlar a vida da gente. Nós precisamos entender isso. Então, até onde a gente se sujeita? Até onde a nossa só a Escritura vai? Passou daí, meu irmão, acabou. Quem me governa? Cristo, por intermédio da palavra e do Espírito. E ninguém vai fazer outra coisa se não for guiado pela Escritura. Aí vem uma outra coisa, que a questão é, até quando resistir? Podemos resistir? Se é contra a Escritura, meu filho, acabou, não tem o que falar. Agora, a questão é, quando é que a gente pode se sujeitar? Desculpa, quando é que a gente pode resistir? Calvino dizia o seguinte, isso aqui é um erro crasso da igreja de Jesus. Primeiro, aonde você briga? Nos tribunais, gente. Isso aqui é o primeiro lugar. Aonde você briga? Qual é o lugar de resistir uma autoridade? Nos tribunais. Esse é o lugar, é o primeiro lugar que a gente tem que fazer isso. E aí, a igreja local, a comunidade local, ela precisa ser muito bem organizada. Eu vou falar isso com vocês daqui a pouco. A gente precisa de cristãos e crentes em todos os lugares, gente. Mas o problema é 1572. Calvino já morreu. E em 1572, tem a noite de São Bartolomeu, onde os reis católicos mataram aproximadamente 30 mil protestantes em uma noite. E aí, o que acontece é o seguinte, eles querendo acabar com o protestantismo na França, eles matam 30 mil cristãos em uma noite, 30 mil reformados em uma noite. O que fazer? Teodoro de Beza, que está na Academia de Genebra naquele período, ele vai ter que dar essa resposta. E é aqui que surge um conceito muito interessante de defesa pessoal. Porque naquele período os reformadores tiveram que conversar exatamente sobre isso. É lícito resistir? É lícito resistir? Sim, é lícito. E se necessário fosse, era lícito resistir até mesmo com a guerra. Porque a vida das famílias inteira estava em vista. Então nós precisamos compreender que a vida é mais complexa do que vocês imaginam. E aí eu falo o seguinte, você é um reformado em 1572, lá na França. Aí vem o exército para te matar. O que você faz? É por isso que a Confissão de Westminster vai dizer sobre o magistrado civil, no primeiro parágrafo, exatamente isso. É lícito resistir. É lícito. A vida está em jogo. É lícito resistir. Se eu estou vendo, por exemplo, que ele está em perigo, é lícito resistir? Biblicamente, claro que é a vida que está em jogo. Nós precisamos defender, sem problema nenhum. Agora, como é que se faz isso? Esse é um problema de um Brasil que tem uma mente revolucionária. Porque para nós, tudo é protesto. Protesto, 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 protesto. É lícito fazer isso? Sem problema nenhum. Não tem problema. É lícito. Agora, o que a reforma preconiza é uma igreja que faz propostas para o mundo. É uma igreja que, a partir da Escritura, ela faz propostas para as transformações sociais. Só que, via de regra, a nossa agenda é só reativa. A gente não propõe nada para a mudança do mundo. O que a gente propõe é única e exclusivamente a reação aos fenômenos que acontecem. Então, meus irmãos, eu acho que a gente precisa pensar de uma maneira coerente, de uma maneira bíblica. Nós vamos respeitar as autoridades, isso é fato. É possível resisti-las? Sem problema nenhum. Mas nós precisamos entender o nosso papel. Por isso, o apóstolo Pedro vai nos dar uma segunda forma
E que forma é essa? Observem o verso 15. Quando Pedro vai dizer assim: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. A expressão silenciar aqui é a expressão, uma palavra que vem e ela trava na garganta, ela não passa da garganta. O objetivo aqui do Pedro é: os cristãos estão sendo difamados. Você pode observar isso em Atos no capítulo 24. Por exemplo, quando os judeus eles correm atrás do Paulo em todo o período onde Paulo está, exatamente para difamarem ele o tempo todo. Aí, gente, é curioso demais. O objetivo aqui é, a partir da prática do bem, as pessoas não têm o que falar dos cristãos. Elas vão ficar quietas. Então, se em primeiro lugar a gente respeita as autoridades, em segundo lugar a gente pratica o bem. E agora, presta atenção nisso. Eu levantei aqui 4 proposições sobre esse praticar o bem. E aí, gente, não tem jeito. A primeira coisa são as nossas boas obras. Não tem como fugir disso. São as nossas boas obras. Ontem nós estávamos no projeto Maltrapilho. Gastamos um bom tempo lá com o pessoal. São 34 meninos em situação de risco social. E tivemos um contato com alguns deles. Eles estavam voltando de um processo de recesso. Aí foi muito engraçado que veio um menininho, pequenininho, o Gabrielzinho. Para todos, ele tem 6 anos. Para todos, o Gabrielzinho era meio demente. E o que a família queria? Aposentar o Gabrielzinho, com 6 anos de idade. Ele nem falava. Só que os meninos começaram um processo de dar aula, juntar os garotos todos ali, a interação, aulas de reforço. A gente nota uma certa dificuldade dele falar. Um menino de 6 anos talvez falaria mais, mas não tem demência nenhuma ali. Só está precisando de gente para poder interagir. São as nossas boas obras, gente. E é isso que o mundo está precisando. Boas obras. Nós chegamos lá ontem, o que a gente fez? Eu fui pregar, nada, cada um pegou uma vassoura, meu filho. Nós fomos varrer o chão. A gente foi varrer chão, passar pano, botar a mão na lama. As meninas foram lá atrás, pegar tacho e vira daqui para lá. Vida de serviço, gente. Mas, quando eu falo isso, talvez você pode pensar assim, uau, então, a gente tem que se filiar a uma ONG? Nada. Tem seu vizinho que está com problema no casamento. E ele vai pedir uma ajuda para você. Tem o seu tio, que está viciado em álcool, em crack, em cocaína. Tem o casamento que está acabando. Tem fulano que está com problema com o filho. São as nossas boas obras. A gente vai ajudar quem estiver na frente. A gente não vai olhar para isso. E quanto mais a gente fizer isso, mais o mundo vai olhar para Jesus. É essa a esperança do Pedro. Que a vida da gente ela seja esse exemplo para as pessoas. Agora, uma outra coisa é a nossa atuação na esfera pública. E aí, quando eu estou falando a nossa atuação na esfera pública, meus irmãos, às vezes a gente vê alguns caras, eu sinto vergonha às vezes dessa, é porque já tem muito tempo que eu não me denomino evangélico. Porque eu acho que esse negócio de ser evangélico isso é uma furada no Brasil. Em nada tem a ver com os evangelicals que existia. Hoje, Brasil ser evangélico é uma bagunça esse negócio aqui. Então, peraí, tem uma turma, uma gangue aí que rouba dinheiro da rapaziada, isso não tem nada a ver com a gente. Nos últimos anos, me parece que teve uma corrida despreparada de crentes. Aí o cara me chega na esfera pública falando glória a Deus. Eu vou abrir minha aula na Universidade Federal do Espírito Santo falando o quê? Glória a Deus. Tá louco? Tá fora de ordem. O policial ele atende o cara na blitz como? Boa noite, glória a Deus. Gente, tá errado. Tá errado. Cada esfera da criação tem uma forma de atuação. A gente precisa entender isso.
de uma vez por todas. Deus, quando criou esferas de soberania, Ele criou família, Ele criou escola, Ele criou justiça, Ele criou Estado, Ele criou isso tudo. Aqui eu tenho uma maneira de me comunicar, de agir, de falar, mas aqui eu tenho outra. Não estou dizendo que você tem que ser um em um lugar e outro em outro, não é. Mas não dá, existe uma ética a ser servida. E o que acontece é que essa crentaiada passa uma vergonha danada, falando do que não sabe, do que não entende, falando besteira, sem conseguir propor nada, envergonhando o nome de Jesus. Por quê? E aqui que vem a coisa que eu fico mais preocupado, essa turma que se diz evangélica, correndo atrás de teóricos católicos, esquecendo toda uma tradição reformada que se tem. Se perguntarmos quem é Doever, quem é Kuyper, não tem a menor ideia de quem é. Não tem ideia. Quem foi o próprio Calvino, quem é Altúcios, não sabe quem é. Irmãos, nós temos uma tradição inteira de trabalho, de formação, de sociedades inteiras. E nós não sabemos disso. Há uma militância que precisa ser feita dentro das comunidades locais para a promoção do bem, que vem a partir da Escritura, gente. Mas uma terceira coisa aqui, que eu acho que de promover o bem, ela está ligada com uma coisa que o Royal Kuyper fala num livro que você não pode morrer sem ler, chamado Capital Moral. O Royal Kuyper, ele estudou na Universidade Livre de Amsterdã, e ele foi senador pelo Partido Antirrevolucionário Holandês, criado pelo Van Prinster e pelo Kuyper. E o Royal Kuyper escreve exatamente isso, nós precisamos de capital moral. Eu vou traduzir para você o que é isso. Meus irmãos, uma sociedade basicamente é formada por famílias. Uma sociedade é formada por igrejas. Você já sabe onde eu vou chegar? Se nós não voltarmos a construir e trabalharmos por famílias fortes, esquece, gente. Esquece. Se nós não começarmos a trabalhar as comunidades locais para elas serem fortes, esquece. Mas o que está acontecendo no nosso tempo? Não tem homem, gente. Não tem homem. Tem um monte de menino. De 30, de 40, de 50 anos. Não tem homem. E eu acho estranho cristãos, por exemplo, aderirem a alguns discursos tipo masculinidade tóxica. Quem vai governar a cidade se nós não temos homem, gente? Quem vai governar a igreja se nós não temos homens? Aí o que está acontecendo, gente? Mulheres depressivas, entupidas de antidepressivo, porque não tem homem. Não tem homem. Isso tem que ser feito, isso tem que começar um trabalho dentro das comunidades locais pelas nossas famílias. Uma sociedade forte, ela é construída quando nós começamos a tratar a família. É isso que o Royal Kuyper trabalha. E como senador holandês é o que ele trabalha. Isso é capital moral, isso é trabalho da igreja. Trabalhar para ter homem forte. Uns caras que não são mole. E quando eu estou falando mole, gente, ninguém está falando... Porque olha como é que esse tempo da gente ele é diabólico. Porque quando a gente fala de não ter homem mole, os caras pensam que eu estou falando de construir homens brutos, idiotas. E caras que tinham que estar atrás das grades. Eu estou falando de cara que pega a mulher para orar com ela. Eu estou falando de cara que fala e vai educar os seus filhos. Eu estou falando desses caras. Isso é homem para o evangelho. São caras que olham para Jesus e vejam o paradigma de caráter que eles têm que ter, de moral que eles têm que ter, porque eles são como Jesus é. Eles olham e entendem que eles foram criados no Éden para governar bem a sua casa. E tudo que uma mulher normalmente quer é que o seu marido seja um cara que dê estabilidade para ela. Isso é um princípio bíblico. Me chamem de machista, o problema é seu. Eu não tenho compromisso com vocês. Eu tenho compromisso com o evangelho. Se querem me rebater, fujam com seus humanismos. Me rebatam com a escritura. Eu não estou preocupado com isso. A sociedade se acabando. Cristãos em nome do amor aderindo a campanhas de aborto. Oh, meus irmãos, por favor, com discursos
É claro que a gente tem que se compadecer de quem está com dificuldade, meus irmãos. Isso é fato. Agora, não me venha com essa sociologia ruim de lugar de fala, essa coisa enjoada, esse troço chato de empoderamento de fulano, de ciclano, esse troço enjoado que ninguém aguenta. É claro que nós vamos defender as pessoas e as que estão necessitadas. Agora, não me venha com outro paradigma que não é a Escritura. Eu não vou aceitar. Nós não vamos aceitar. Só que a gente precisa entender com o que a gente está brigando. E as comunidades locais, elas precisam ser lugares da gente incubar as nossas famílias. Lugar da gente poder ter amigos, lugar da gente poder construir esse negócio junto aqui, ó. Famílias ligadas, unidas, e que vão abençoar a vida do nosso bairro, a vida da nossa cidade. É isso que é fazer o bem. São mulheres podendo ser mulheres e homens podendo ser homens, e nós acolhendo a todos. É sobre isso que é capital moral. É isso que é o legado dos neocalvinistas para nós. Agora, meus irmãos, é a atuação na nossa vida cotidiana. Não adianta nada disso se você é um péssimo marido, se você é uma péssima esposa, se você é um péssimo filho, se você é um profissional ruim, se você não se dedica como tinha que se dedicar. Vá resolver sua vida, vai pagar o imposto que você tem que pagar, vá passar no pedágio e dar o dinheiro direito que você tem que dar, cumpra os seus objetivos. Se você é patrão, cuide dos seus empresários, dos seus empregados, cuide deles, sirva a eles, porque o rei nos serviu. Se você é empregado, para de achar que tudo é relação de opressão. Vai trabalhar, rapaz. Vai dar o melhor que você puder. Você está fazendo para Jesus, você está falando para Ele. Se tem que reclamar, vai conversar. Agora, a gente tem que parar com esse negócio. Nós somos servos de Jesus, vivemos para Ele. Vamos trabalhar nessa atuação cotidiana, fazendo o melhor que a gente pode, aonde a gente está, com o que a gente tem na mão. Sem esperar um mundo utópico, um futuro que ninguém sabe o que é. Eu estou enjoado de falar que o Brasil é o país do futuro. Eu não tenho futuro, eu só tenho agora. É fazer o bem. Eu só tenho minha esposa agora, eu só tenho minhas filhas agora. Eu tenho que educá-las agora. Eu só tenho Cariacica agora, é agora. Esse é o momento da nossa vida cotidiana, é fazer o bem. Isso é cidadania. É a gente fazer o melhor que a gente tem com o que Deus nos deu, ponto. Agora, uma terceira forma, meus irmãos, é usar bem a liberdade. Olha o que a Escritura nos diz. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. O que é isso aqui? Primeiro, vamos começar do segundo verso para o primeiro. Começando do segundo verso para o primeiro, o Pedro usa uma expressão grega aqui que está num tempo em modo verbal que é chamado auristo. O que é isso? Pedro está falando de uma relação que foi feita uma vez só no passado. Ele quer deixar isso muito completo aqui. Por isso ele está dizendo assim, tratem. O que ele quer dizer? Tratar a todos bem é uma ação realizada por cristãos. Vocês e eu não temos outra opção. É isso que ele quer dizer. Nós só temos uma opção. Tratar bem. Quem? Todas as pessoas, independente do credo, opção disso, daquilo outro. Nós não temos outra opção. Tratar todos bem, com respeito. Só que agora, o Pedro vai usar uma linguagem e ele muda o modo verbal e o tempo verbal. Ele vai usar o presente aqui, e o presente no grego, ele significa o nosso gerúndio. A ideia aqui é indo. Então, tratar todos bem é algo que se espera de todos os cristãos. Mas agora, o Pedro vai dizer assim, ó. Amem os irmãos. A ideia do Pedro é, vão amando os irmãos, todos os dias. Pedro vai dizer assim, temam a Deus. Isso aqui é um exercício diário. Temer a Deus é um exercício diário. Todos os dias é um desafio. Honrar o rei. Isso aqui é um negócio diário. E mais uma vez, Pedro está mandando honrar quem matou ele. Isso aqui é muito desafiador. Para pregar isso aqui foi muito difícil, cara. É muito difícil, eu tenho que passar por cima de tudo dentro de mim. Como é que você honra quem te mata? Parou para pensar na maluquice disso? Isso é só o Evangelho. É só Jesus que vai fazer isso com a gente.
Nesse trabalho diário, o Pedro tem uma ideia. E qual é a ideia dele? Vivam como pessoas livres. O que é liberdade para os cristãos? Agostinho tem uma frase muito bonita nas suas Confissões, quando Agostinho diz que servir a Deus é a mais elevada de todas as liberdades. O que é liberdade para os cristãos? Liberdade para os cristãos é poder servir a Deus de maneira consciente. Entenda isso. Entenda isso, por favor. Meus irmãos, por que vocês podem obedecer o Senhor? Vocês só podem obedecer o Senhor porque o Espírito Santo fez vocês nascerem de novo. Eu não estou falando de ter moral, fazer coisa boa ou ruim. Porque até quem não conhece a Deus faz coisa boa. Por quê? Bom, por duas razões. Primeiro, porque essas pessoas, qualquer um que está aí na rua, qualquer ser humano é imagem e semelhança de Deus. Você não precisa ser crente para ter inventado uma cirurgia cardíaca do coração de alguém. Não precisa ser crente para isso. Não precisa ser crente. É só você ser imagem e semelhança de Deus que você vai conseguir fazer isso. Uma outra coisa é a graça comum. Você não precisa ser crente para poder, sei lá, inventar uma lei de trânsito que vai ajudar e abençoar a vida das pessoas. Porque Deus derrama a sua graça sobre bons e maus. Você não precisa ser crente para isso. Para fazer coisa boa, não. Agora, para obedecer ao Senhor de maneira ativa, só se você nascer de novo. Porque aí você conhece os mandamentos do Senhor. Ele te iluminou a tal ponto que o amor de Jesus te constrange. Ele te constrange até tal ponto que quando você está misturado com aquilo que é pecado, ninguém precisa falar nada com você. Porque o próprio testemunho interno do Espírito Santo, ele te constrange. Ele te constrange a tal ponto que você fala, cara, não dá. E isso é sinal de conversão. Isso não é culpa religiosa. Culpa religiosa é outra coisa. Sinal de conversão é isso, quando você percebe que você precisa obedecer a Jesus ativamente. Eu não consigo viver de outra forma. Não dá. Como ser marido? Eu preciso perguntar para Jesus. Como definir os próximos passos da minha vida? Eu vou definir isso com Jesus. Eu fui livre. Os cristãos desse primeiro século, eles têm dificuldade com a lei pública, exatamente porque, como diziam que Jesus era o rei deles, eles falavam, então a gente não obedece mais nada. Isso está errado. Isso está errado. Muito errado. Não. É claro que Jesus nos livrou do pecado, do diabo, do mundo, isso é fato, da condenação. Mas esse mesmo Jesus está, pelos seus apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, nos dizendo para honrarmos as nossas autoridades. Meus irmãos, o que está acontecendo no nosso tempo é exatamente o contrário disso aqui. O que se clama é por autonomia. Nas 2 últimas semanas, vocês acompanharam, por exemplo, na Argentina, o pessoal pegou o aborto e legalizou, né? Fizeram lá, falaram como é que você consegue fazer isso. E quem normalmente legaliza isso são esses movimentos feministas, que só acabaram com vocês, mulheres, não fizeram bem nenhum para o Ocidente, nada, zero. Isso é um atraso. O que eles falaram é o seguinte: se o corpo é meu, as regras são minhas. Essa é a maior falácia que já inventaram na face da Terra. Seu corpo não é seu. Especialmente nós cristãos. Nosso corpo foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. E o nosso corpo vai ser ressuscitado como o corpo de Jesus Cristo. Vocês jamais terão autonomia. Jamais, porque vocês foram criados. Vocês jamais terão autonomia, porque vocês voltarão para o Criador.
falando que você não é responsável pelo que você faz. Você é responsável pelo que você faz. Mas eu obedeço o Criador. Eu obedeço o Redentor. Ativamente. Eu o obedeço. Eu tenho esse privilégio. Ele gravou a lei dele no meu coração. Isso é ser livre. O contrário é ser escravo do pecado. Os homens tentam construir uma grande Babilônia. Estão completamente escravizados pelo pecado. Isso eu não falei de manhã, mas agora à tarde conversando... Antes de vir para cá conversando com a minha filha Júlia, eu vou falar isso com vocês no capítulo 3. Eu acho intrigante, irmãos, como esses movimentos que conquistam o coração, especialmente de vocês meninas, dizendo que o corpo das mulheres é uma prisão. Olha, que loucura. O corpo das mulheres é uma prisão. Simone de Beauvoir que dizia isso. Sabia que vocês estão presas para o movimento feminista? Corpo bom é dos homens. Essa coisa horrorosa, olha só, cheio de barba, esse trem feio. E o corpo de vocês estão presas. Olha, isso é doença, gente. Isso é doença. Isso é doença. E foi engraçado que olhar a cara de vocês foi exatamente isso que minha filha fez. Ela olhou e falou assim, eu estou presa? Eu nem sabia. Vocês estão livres. Cristo libertou vocês, gente. Jesus libertou vocês. Vocês não precisam dessas coisas humanistas na vida de vocês. Vocês têm Cristo, gente. Vocês têm Jesus. Vocês têm o Evangelho. Vocês não precisam dessa papagaiada. Vocês têm o Senhor. O que mais que a gente quer? A gente tem a vida eterna garantida. A gente tem o Espírito Santo para poder trabalhar, para viver para a glória de Deus. Ah, meus irmãos, o resto é pichotada. O resto é pichotada. Nós temos o Senhor. Me ajuda, vai. Eu quero terminar concluindo, dizendo que nós temos essas 3 formas aqui que o apóstolo Pedro nos dá, inspirado pelo Espírito, para a gente viver cidadania. Agora eu quero concluir, eu queria que você pega a sua Bíblia, ou pega o seu celular e anota esse negócio. Por favor. Ai, meu Deus. Anota isso. Qual é a nossa vocação, meus irmãos? Qual é o nosso chamado? 1 de Timóteo, no capítulo 2. Olha o verso 1. A Escritura nos diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Meus irmãos, redobrem as suas orações. Militem dentro do campo das orações. Orem, meus irmãos. Orem pela polícia, orem pelo magistrado civil, orem pelos promotores, orem pelos juízes, orem. Orem pelo governador, goste você dele ou não. Orem pelos prefeitos, goste você dele ou não. Ore pelo presidente, gostando de você dele ou não. Ora pelo STF, gostando dos 11 ou não. Ore por todos eles. Deixe de lado isso e ore, meu irmão. Ore por essa gente. Peça a graça do Senhor sobre a vida desses homens e mulheres. Que Deus mude o coração dessa turma. Sejamos piedosos, meus irmãos. Sejamos piedosos. Mais 2. Olha Mateus capítulo 5, olha o verso 9. Olha o que nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer. Eu queria chamar os meninos aqui na frente, nós vamos terminar agora de cantar uma canção. Olha Mateus capítulo 5. Olha o verso 9. Mateus capítulo 5, olha o verso 9. Bem-aventurados os pacificadores,
pois eles vão ser chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, felizes, agraciados, macários, são os pacificadores, espírito manso. Isso está faltando para nós. Pacificadores. Nós cristãos precisamos ser mais vínculo de paz entre as pessoas, entre todos, muito mais vínculo de paz. Terceiro, olha Romanos 16, meus irmãos. Romanos 16. Olha o verso 19, o apóstolo Paulo dizendo, dando um testemunho sobre a igreja de Roma. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso, estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Promotores e protetores do bem, meus irmãos. Cristãos são promotores do bem. Promovem o que é bom. Esse é o nosso papel, promover o que é bom. E o último, Provérbios 17. Acho que ele é muito legal. Eu conversei um pouquinho com vocês sobre isso semana passada. Provérbios 17, o verso 15. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Cristãos são denunciantes do que é mal, do que é injusto. Cristãos são denunciantes disso. Esse é o nosso papel, meus irmãos. Essa é a nossa vocação. Pacificar o mundo, levar uma mensagem para o mundo de que o Senhor está com os braços abertos para se reconciliar com eles. Porque Cristo vem. Cristo vem. E o que nós vamos fazer? Jamais compactuar com o que é mal. Jamais. Nossos princípios e valores são os princípios e valores da Escritura. Mas somos promotores do bem. Promotores do bem. Essa igreja ainda foi perseguida por algum tempo. Pedro foi morto. Paulo foi morto. Perseguições piores vieram, especialmente no reinado de Trajano, no reinado de Domiciano. Mas uma coisa a gente pode dizer. 2000 anos depois, nós estamos aqui para contar essa história. Que a gente seja essa igreja que vai ser fiel nesse tempo. Fiel ao Senhor. Fiéis a Jesus. Para a gente poder... Quem sabe se o Senhor não voltar, mas daqui a 2000 anos, a igreja do Brasil do século 21, ela vai ser um paradigma para as demais gerações. Para eles olharem as nossas igrejas, as nossas famílias, a influência que nós tivemos a partir do Evangelho na sociedade. Eles vão falar, tinha uma galera crente naquele período. Tinha um pessoal bom. Uma turma que sabia articular a Bíblia bem. Esse é o nosso desafio. Exercer cidadania.